Boa tarde, deputados e deputadas que seguem acompanhando a sessão plenária. Boa tarde aos servidores públicos que estão acompanhando essa sessão. E eu quero começar essa fala saudando o vereador William Siri, que veio aqui hoje se solidarizar com a luta dos servidores contra esse ataque covarde do governador Cláudio Castro. O projeto de lei 6035/2025, encaminhado pelo governador Cláudio Castro, ele é o golpe mais frontal que já foi feito até hoje contra o Rio Previdência. Em 2015, Pezão e Sérgio Cabral mandaram para essa casa um projeto de lei, aprovaram uma lei dando autonomia para o Rio Previdência para realizar operações de antecipação de receitas. No projeto, não estava escrito, com a transparência que está escrito agora, que o governo quer meter a mão no dinheiro dos aposentados e dos pensionistas. É uma vergonha, é um ataque descarado, como eu nunca vi na minha vida. Os royalties e participações especiais do Estado do Rio de Janeiro, em sua grande maioria, são destinados ao Rio Previdência há mais de 20 anos. E não é por favor, é porque o governo tem uma dívida com o Rio Previdência. O Estado do Rio de Janeiro tem uma dívida com os seus servidores. E essa dívida está clara na Constituição do Estado, está clara na Constituição Federal. E para pagar essa dívida, o governo do Estado tem duas responsabilidades. Uma, pagar as aposentadorias sempre que faltar dinheiro. Duas, vincular receitas ao Rio Previdência para buscar reduzir o seu déficit e fazer com que falte sempre menos dinheiro, de preferência, dinheiro nenhum. E o Estado do Rio de Janeiro vinculou ao Rio Previdência os royalties e participações especiais. E tem sido o principal mecanismo de financiamento do Rio Previdência há anos. Nos últimos 3 anos, royalties e participações especiais financiaram 70% das aposentadorias e pensões. As contribuições dos servidores e a contribuição patronal correspondem a 30%. Os outros 70% vêm do Rio Previdência. O Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 5 anos, arrecadou royalties e participações especiais como nunca na sua história. Essa arrecadação recorde chegou a permitir que o Rio Previdência pagasse o conjunto das aposentadorias e pensões sem contar com R$1 do Tesouro, só com as suas contribuições e com os recursos de royalties e participações. E mais, permitiu que o Rio Previdência fizesse um caixa, uma poupança de mais de 10 bilhões de reais. Para que servia esses 10 bilhões de reais? Para que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 20, quando o Estado do Rio de Janeiro receber menos royalties e participações, quando a gente tiver ainda mais aposentados que hoje, e o déficit no Rio Previdência for ainda maior, esse dinheiro ajudar a pagar as aposentadorias e pensões. Só que o que Cláudio Castro está fazendo? Ano passado, de maneira ilegal e inconstitucional, e a gente já está na justiça contra ele por isso, ele desviou 5 bilhões de reais. 5 bilhões. Com esse projeto, ele legaliza aquele desvio de 5 bilhões que ele fez no ano passado. É um pedido de anistia desse governador que rouba dinheiro dos aposentados e destina para outras finalidades. Além disso, ele pede autorização para pegar mais 3 bilhões de reais esse ano do Rio Previdência para fechar as contas. Como assim mais 3 bilhões do Rio Previdência para fechar as contas? Como se o Estado tivesse quebrado.
Os contratos com as organizações sociais na saúde estão batendo recorde. Passa seu expediente final. Na educação, 1 bilhão e 800 milhões de reais em contratos absolutamente inacreditáveis. No Proders, quase 2 bilhões de reais em gastos com modernização da máquina administrativa. Que governo quebrado gasta 2 bilhões de reais com modernização da máquina administrativa? Cláudio Castro gasta como se a gente estivesse em bonança, mas ataca os servidores como se a gente já tivesse quebrado. Só que, além disso, além de legalizar os 5 bilhões do ano passado, além de permitir tungar mais 3 bilhões, esse projeto, ele quebra o mecanismo de financiamento do Rio Previdência, fazendo com que daqui para frente o Rio Previdência deixe de receber naturalmente os royalties e participações especiais, não só para pagar a folha, mas para buscar equilíbrio atuarial, e passe a ser uma espécie de devedor do Estado. O Rio Previdência só passaria a poder acumular royalties e previdência depois de repassar cerca de 37 bilhões de reais para o Poder Executivo. 37 bilhões de reais. Ele transforma o Rio Previdência numa espécie de devedor. Ele quebra o princípio do financiamento previdenciário, que é da busca de equilíbrio financeiro, ou seja, pagar agora quem precisa ser pago, e atuarial, planejar o pagamento nas próximas décadas. Esse projeto é inaceitável. E o que a gente está vendo aqui hoje, pelo comportamento da base do governo, de apoiar esse projeto, de querer que ele seja votado mais rapidamente, é que, pelo visto, a base do governo e o governador já se acertaram. Amanhã querem votar aqui nessa casa o Refis, um projeto feito sob encomenda para o senhor Ricardo Magro, o maior devedor do Estado do Rio de Janeiro, que mais responde a processos, que está sendo investigado por um navio com 230 milhões de litros de combustíveis sendo contrabandeados para o Rio de Janeiro. E na semana que vem, eles querem votar esse roubo contra os aposentados do Rio de Janeiro. Eu quero convocar todos os servidores, mas toda a sociedade fluminense, a resistir a esse projeto. Porque em 2015, quando Cabral e Pezão fizeram manobra semelhante, na Operação Delaware, servidores passaram fome. Tinha fila de servidor para pegar a cesta básica. O Estado quebrou, parou de funcionar. A gente não se esqueceu e não vai deixar que essa memória seja apagada. Nós vamos lutar com todas as nossas armas contra esse projeto e nós vamos lutar com todas as nossas armas contra Cláudio Castro, amigo do Ricardo Magro e inimigo dos servidores e dos aposentados do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Para discutir, deputada Lília